A expressão no rosto dele quando os dois advogados se levantaram daquela mesa. O gerente do banco fechou a porta da sala de reuniões com um clique suave, mas definitivo. E Marcelo, meu querido padrasto, finalmente entendeu que alguma coisa estava muito, muito errada. As mãos dele, sempre tão firmes quando apontava o dedo na minha cara me acusando de ser ingrata, tremiam segurando a carteira de identidade. Vi uma gota de suor escorrer pela têmpora dele. E eu, do outro lado do vidro da agência, assistindo a tudo através da parede transparente, sorri pela primeira vez em 6 anos. Um sorriso verdadeiro, não aqueles sorrisos falsos que eu tinha aprendido a dar para sobreviver. Mas deixa eu voltar um pouco, porque você precisa entender como uma garota de 29 anos, abandonada num posto de gasolina às 11 da noite numa rodovia deserta, acabou destruindo completamente a vida do homem que jurou proteger nossa família. Meu nome é Natália Santos. Tenho 29 anos, sou formada em administração pela Universidade Federal. Trabalho num escritório de contabilidade no centro da cidade. E até 8 meses atrás, todo mundo que me conhecia pensava que eu era a enteada ingrata de um homem generoso. A garota problemática que não sabia dar valor. A filha rebelde que não respeitava o padrasto que sustentava ela e a mãe doente. Eu ouvia isso em todo churrasco de família, em toda reunião, em todo encontro casual no supermercado. O que ninguém sabia é que eu estava jogando o jogo mais longo e perigoso da minha vida, e que cada insulto, cada humilhação, cada momento de dor estava sendo arquivado na minha memória como mais um tijolo na parede que eu construiria ao redor dele. Eu tinha 12 anos quando minha mãe conheceu Marcelo Ferreira. Meu pai tinha morrido 2 anos antes, câncer de pâncreas que o levou em 6 meses brutais. Eu ainda lembro do cheiro do hospital, daquele odor de desinfetante misturado com doença que grudava na minha roupa. Minha mãe trabalhava dupla jornada como enfermeira para conseguir pagar as contas que o tratamento deixou. A gente morava num apartamento pequeno, 2 quartos, num bairro simples. Não era luxo, mas era nosso, era seguro. Era lar. Tinha as marcas de giz de cera que eu fiz na parede quando tinha 5 anos e que minha mãe nunca quis apagar. Marcelo apareceu como paciente no hospital onde minha mãe trabalhava. Ele tinha 42 anos. Era representante comercial de uma empresa de equipamentos médicos, dirigia um Corolla prata, usava relógio Citizen, sapatos sempre engraxados. Começou a paquerar minha mãe. Flores toda semana, sempre rosas brancas. Convites para jantar em restaurantes com toalha de mesa. Presentes pequenos, mas significativos. Um livro que ela tinha comentado querer ler, um CD de uma banda que ela gostava. Ela resistiu no começo. Ainda estava de luto, ainda chorava escondida no banheiro pensando que eu não ouvia. Mas Marcelo foi persistente, charmoso, convincente, paciente. 6 meses depois, eles estavam casados no cartório, com apenas eu e 2 colegas dele como testemunhas. No começo, eu confesso, até gostei dele. Marcelo era engraçado, contava histórias de suas viagens de trabalho, imitava sotaques, me trazia chocolate depois das viagens, me chamava de pequena, com um sorriso que parecia genuíno e prometia cuidar de mim e da minha mãe para sempre. Vocês duas são minha família agora, ele dizia, beijando a testa da minha mãe. Mudamos para a casa dele, uma casa boa, 3 quartos, quintal com uma mangueira no fundo, numa área melhor da cidade. Minha mãe parou de fazer tantas horas extras. Conseguia dormir mais. Tudo parecia perfeito. Eu queria acreditar que era. As primeiras rachaduras começaram sutis, como sempre começa. Comentários sobre como eu comia muito, servindo-me uma segunda porção de arroz. Nossa, Natália, vai repetir? Tá ficando gordinha, hein? Piadas sobre meu peso na frente de visitas, sempre disfarçadas de brincadeira. Essa aí vai comer a gente pra fora de casa. Todo mundo ria. Eu engolia a vergonha com a comida. Observações sobre minhas notas da escola nunca serem boas o suficiente, mesmo quando eu tirava 9. 9? Por que não 10? Seu primo tirou 10. Ele começou a controlar as finanças com mão de ferro, dava uma mesada de R$300 para minha mãe, como se ela fosse uma adolescente irresponsável. Quando eu tinha 15 anos e passei no vestibulinho de uma escola técnica boa, uma das melhores do estado, ele disse na mesa de jantar, mastigando lentamente seu bife mal passado. Para que gastar dinheiro com escola cara? Você não tem cabeça para isso, Natália. Melhor fazer um curso de cabeleireira, de manicure. Pelo menos é algo útil, algo que garante emprego. Minha mãe ficou em silêncio, olhando para o prato. Eu fui para a escola técnica mesmo assim, com bolsa integral que conquistei por mérito. Estudei de manhã e trabalhei de tarde num mercadinho do bairro, para pagar meu transporte, meu lanche, meu material.
Marcelo odiou. Disse que eu estava envergonhando ele, que as pessoas iam pensar que ele não tinha condições de sustentar a enteada, que eu estava fazendo questão de passar vergonha para a família. Os anos passaram assim, cada um mais pesado que o anterior. Eu me formei no ensino médio com menção honrosa. Passei na faculdade federal, também com bolsa, depois de estudar sozinha, porque Marcelo se recusou a pagar cursinho. Administração. Marcelo riu quando soube, aquela risada curta e cruel. Administração? Você, que mal consegue administrar a própria vida? Que não sabe nem fazer um ovo frito direito? Minha mãe continuava calada, cada vez mais apagada. Eu tinha 23 anos, estava no último ano da faculdade quando minha mãe teve o primeiro AVC. Era um sábado de manhã. Ela estava lavando louça, eu estava no quarto estudando para a prova de contabilidade avançada e, de repente, ouvi um estrondo na cozinha, o barulho de louça quebrando, um corpo caindo. Encontrei ela no chão, metade do rosto paralisada, boca torta, tentando falar e não conseguindo, os olhos cheios de terror. O AVC deixou sequelas permanentes. Minha mãe ficou com dificuldade de movimento do lado direito do corpo, fala arrastada, memória afetada, precisava de ajuda até para trocar de roupa. Precisava de cuidados constantes, de fisioterapia, de remédios caros, e Marcelo, meu padrasto dedicado, contratou uma cuidadora. Dona Célia, uma senhora de 60 anos, gentil, mas mal paga. Mas Marcelo começou a reclamar dos custos toda noite no jantar. Sua mãe tá virando um peso morto nessa casa. Ele disse uma noite, bêbado de cachaça barata, pensando que eu não estava ouvindo atrás da porta. Não faz nada, não serve para nada, só gasta. Quando minha mãe teve o segundo AVC, 2 anos depois, mais grave, uma artéria bloqueada que quase a matou, os médicos disseram que ela precisaria de cuidados permanentes, possivelmente pelo resto da vida. Ela conseguia falar frases simples, reconhecia as pessoas, mas estava muito fragilizada. Tinha se tornado uma sombra da mulher forte que criou uma filha sozinha. Foi quando Marcelo começou a falar em internar ela num lugar adequado, um asilo. Ele queria colocar minha mãe num asilo público, daqueles que aparecem no jornal com denúncias de maus tratos. Eu tinha 25 anos, tinha acabado de me formar, estava começando no escritório de contabilidade com salário de estagiária, mal pagando minhas próprias contas. Eu posso ajudar com os custos, eu disse, a voz tremendo de raiva contida. Posso morar aqui e cuidar dela nas horas que eu não estiver trabalhando. Posso pagar metade da cuidadora. Você? Marcelo riu, aquela risada que eu tinha aprendido a odiar. Você mal consegue se cuidar, Natália. Ganha uma miséria. Além do que, essa casa é minha. Eu decido quem mora aqui. E, francamente, já tá na hora de você sair e deixar de ser um peso. Foi quando descobri a primeira coisa estranha. Eu estava ajudando minha mãe a organizar uns papéis velhos, documentos que ela guardava numa caixa de sapatos, quando encontrei um comprovante. Minha mãe recebia uma pensão do meu pai biológico. Era um benefício trabalhista, porque meu pai tinha trabalhado 30 anos na mesma empresa metalúrgica e tinha um seguro de vida e pensão garantida pelos anos de serviço. Não era uma fortuna, mas eram R$ 2.950 por mês. Dinheiro suficiente para ajudar bastante, para pagar remédios, fisioterapia, cuidadora, mas eu nunca tinha visto esse dinheiro. Minha mãe nunca falou dele, Marcelo nunca mencionou. Numa tarde de quinta-feira, quando Marcelo estava no trabalho e Dona Célia estava dando banho na minha mãe, eu vasculhei o escritório dele. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia desmaiar. Procurei em gavetas, armários, pastas organizadas com etiquetas. Encontrei extratos bancários escondidos dentro de uma pasta de documentos de carro. A pensão estava caindo numa conta no nome da minha mãe, mas Marcelo tinha procuração. Ele estava sacando todo mês. R$ 2.950, religiosamente, todo dia 15. E gastando em quê? Porque minha mãe usava as mesmas 3 blusas velhas, rodando a semana inteira. Não tinha nada novo há anos. A cuidadora recebia um salário mínimo e meio. Mal dava para sobreviver. As consultas médicas eram todas pelo SUS, filas de horas, atendimento precário. Continuei procurando, as mãos suando frio. Encontrei recibos, restaurantes caros, aqueles com nome em francês, hotéis em cidades de praia, roupas masculinas de grife, Aramis, Colombo, marcas que eu só conhecia de vitrine de shopping. E o pior, joias, brincos de prata, colares com pingentes, anéis com pedras, todos comprados com cartão de crédito da conta da minha mãe. Cartão que só Marcelo usava. Presentes, para outra mulher, uma mulher que não era minha mãe.
Tirei foto de tudo com meu celular, as mãos tremendo tanto que tive que tirar várias vezes até ficarem nítidas. Guardei cada recibo, cada extrato, cada comprovante. Fiz backup em 3 e-mails diferentes. Coloquei tudo de volta exatamente onde estava, medindo com os olhos a posição de cada papel. E esperei. As humilhações pioraram progressivamente. Marcelo começou a me cobrar aluguel para morar na casa. R$ 400 por mês. Você trabalha? Tem que contribuir. Não é de graça morar aqui. Você acha que luz, água, comida caem do céu? Eu pagava, porque precisava ficar perto da minha mãe, porque não tinha como pagar aluguel de outro lugar e ainda ajudar ela. Ele começou a trancar a geladeira com um cadeado com senha numérica. Compre sua própria comida. Você não é mais criança. Tem 20 e tantos anos. É adulta. Eu comprava, guardava minhas coisas num cantinho da cozinha, em 2 prateleiras que ele liberou para mim. Comia no meu quarto, sozinha, enquanto ouvia ele e minha mãe jantando na sala. Minha mãe tentava me defender às vezes, com sua fala arrastada, mas Marcelo a cortava. Você não entende de nada, mulher. Fica quieta. Mas eu continuava investigando nas sombras. Descobri que a outra mulher se chamava Jéssica Tavares. Tinha 26 anos, cabelos loiros oxigenados, unhas compridas sempre bem feitas. Trabalhava como vendedora numa loja de roupas femininas no shopping center. Marcelo estava tendo um caso com ela há pelo menos 3 anos. Tinha fotos dos dois em redes sociais que ela trancou, mas que eu conseguia acessar através de um perfil falso. E ele gastava a pensão da minha mãe, uma mulher doente e dependente, para bancar a amante. Jantares, presentes, até viagens de fim de semana para cidades vizinhas. Eu poderia ter confrontado ele naquele momento. Poderia ter imprimido tudo e jogado na cara dele. Poderia ter contado para a família dele, para os amigos, para a vizinhança inteira. Mas eu sabia que não ia adiantar. Marcelo era convincente, carismático quando queria. Ele ia negar, ia dizer que as fotos eram montagem, ia virar a situação, ia fazer parecer que eu estava inventando coisas porque era invejosa, problemática, mal agradecida, doente de ciúmes. Eu precisava de um plano melhor. Um plano irrefutável. Comecei a fazer cursos online de direito de família nas horas vagas, de madrugada quando não conseguia dormir. Li tudo sobre pensões, heranças, procurações, tutela de pessoas incapacitadas, desvio de recursos. Descobri que o que Marcelo estava fazendo era desvio de verba, era apropriação indébita, era crime previsto no Código Penal, com pena de 1 a 4 anos de prisão. Mas eu precisava de mais provas, provas incontestáveis, documentação sólida que nenhum advogado conseguisse derrubar. Então, 8 meses atrás, numa sexta-feira de julho, aconteceu. Era uma sexta-feira à noite, fria, com vento cortante. Marcelo tinha me pedido para ir com ele buscar um documento importante numa cidade vizinha, a 120 quilômetros dali. Eu achei estranho, porque ele nunca me pedia nada, sempre me tratava como móvel da casa. Mas ele insistiu com uma voz estranhamente calma. É num tabelionato, precisa de testemunha maior de idade. Você serve, e de quebra a gente conversa, faz as pazes. Tá na hora de melhorar nossa relação. Alguma coisa no meu estômago se revirou, mas eu aceitei. Talvez por curiosidade, talvez por ingenuidade. Fomos de carro, ele dirigindo, eu no banco do passageiro. A conversa foi mínima. Apenas o som do rádio tocando sertanejo velho. Chegamos na cidade por volta das 8h30 da noite. O céu estava escuro, sem estrelas, nublado. Mas em vez de ir para o centro, para o tabelionato, ele pegou a saída da rodovia. Parou num posto de gasolina meio abandonado numa área deserta, cercado de mato, longe de tudo. Poucas luzes, nenhuma casa por perto. Apenas a estrada vazia se estendendo para a escuridão. Desce, ele disse, desligando o motor. O quê? Desce do carro, Natália. Meu coração disparou. Suor frio escorreu pelas minhas costas. Marcelo, que brincadeira é essa? Ele se virou para mim devagar e o olhar dele era frio. Mais frio do que eu jamais tinha visto. Assassino. Você acha que eu não sei que você está mexendo nas minhas coisas? Acha que sou idiota? Eu sei que você está investigando, sua pirralha desgraçada. Vasculhando meu escritório, tirando foto dos meus documentos, bisbilhotando minha vida. Meu sangue gelou completamente. Eu instalei câmera no escritório há 2 meses, Natália. Uma câmera pequena, escondida atrás dos livros. Vi você lá. Vi tudo. Cada gaveta que você abriu, cada papel que você fotografou. Ele sorriu. Um sorriso horrível, sem humor, só crueldade pura. E agora você vai aprender uma lição. Vai aprender o que acontece quando você mete o nariz onde não é chamada, quando você esquece o seu lugar. Marcelo, eu posso explicar. Desce, do carro. Cada palavra separada, venenosa. Eu desci, as pernas tremendo violentamente. Peguei minha bolsa,
mas ele arrancou da minha mão com força e jogou no banco de trás. Você não vai precisar disso, não vai precisar de nada. Marcelo, pelo amor de Deus, a gente pode conversar. Ele acelerou. O pneu cantou no asfalto, saiu do posto em alta velocidade. Me deixou ali, sozinha, sem bolsa, sem celular, sem documento, sem dinheiro, sem nada, na beira de uma rodovia deserta às 11 horas da noite, no meio do nada. Fiquei parada ali, em choque absoluto, vendo as lanternas traseiras do carro desaparecerem na escuridão como dois olhos vermelhos sumindo. O posto estava fechando. O frentista, um rapaz magro de uns 20 anos, olhou para mim com pena, mas disse que não podia fazer nada, que ia embora. Era fim do turno, o posto fechava à meia-noite. Sinto muito, moça. Boa sorte. Fiquei sozinha. O pânico veio em ondas que me sufocavam. Eu estava a 120 quilômetros de casa, sem nada, sem forma de voltar, sem forma de pedir ajuda. A rodovia estava escura, apenas uma lâmpada pública piscando longe, projetando sombras fantasmagóricas. O vento frio cortava meu rosto. O silêncio era assustador, quebrado apenas pelo som distante de carros passando na estrada principal. Comecei a chorar, soluços que saíam sem controle. Foi quando ouvi a batida ritmada de uma bengala no asfalto. Toque, toque, toque. Um homem se aproximava do posto vindo de uma rua lateral. Ele era mais velho, talvez 65 anos. Vestia terno cinza muito bem cortado, gravata azul marinho com listras discretas, sapatos pretos impecáveis. E usava óculos escuros Ray-Ban, mesmo sendo noite fechada. Na mão direita, uma bengala branca, daquelas de pessoas com deficiência visual que ele movimentava com prática de quem usava há décadas. Ele era cego. "Tem alguém aí?" ele perguntou, a voz firme, mas gentil, com dicção perfeita. Ouvi alguém chorando. Eu estou aqui, respondi, a voz tremendo descontroladamente, quebrando. Ele parou a alguns metros de mim, a bengala imóvel. "Você está bem? Ouvi um carro saindo muito rápido, pneus cantando, e você parece assustada. Consigo ouvir na sua respiração. Está rápida, entrecortada. Você está em perigo?" Eu não sabia o que dizer. Comecei a chorar mais forte. Não consegui segurar. Toda a atenção, todo o medo, toda a dor de anos saiu de uma vez. Ei, calma, ele disse, a voz mais suave. "Respira fundo comigo. Inspira pelo nariz. Segura. Solta pela boca. Isso, de novo." Ele fez o exercício comigo. "Me conta o que aconteceu. Você está segura agora?" "Eu tô aqui." E eu contei. Não sei por que contei para um estranho, para um homem que eu acabara de conhecer no meio da noite. Talvez porque não tinha mais nada a perder. Talvez porque ele parecia genuinamente preocupado. Contei sobre Marcelo, sobre o abandono, sobre não ter nada comigo, sobre estar presa, perdida, sozinha. O homem ouviu tudo em silêncio absoluto, apenas acenando com a cabeça de vez em quando. Quando terminei, ele ficou quieto por um longo momento. Então perguntou: "Seu padrasto se chama Marcelo Ferreira?" Eu congelei completamente. Como o senhor sabe? "Porque eu conheço esse nome muito bem." Ele sorriu. Um sorriso pequeno, contido, mas havia algo nele, algo que parecia perigoso, determinado. "Sou Henrique Almeida, desembargador aposentado, advogado, e tenho uma proposta para você." Antes de continuar, se você está gostando desta história, por favor, clique no botão de inscrever-se e deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu leio cada comentário e significa muito para mim. Muito obrigada pelo seu apoio. Agora de volta à história. "Proposta?" eu repeti, completamente confusa, limpando as lágrimas com as costas da mão. "Meu motorista está vindo me buscar. Deve chegar em 20 minutos. Eu estava jantando ali." Ele apontou com a bengala para uma direção, num restaurante a 3 quarteirões. "Sempre janto lá às sextas. Quando ele chegar, você vai fingir ser minha sobrinha. Vamos te levar para casa. E amanhã, seu padrasto vai descobrir que cometeu o maior erro da vida dele." "Eu não entendo." "Você não precisa entender ainda. Só precisa confiar em mim." Ele estendeu a mão na minha direção. "Confia?" Olhei para a mão dele, para a rodovia escura e vazia, para o posto abandonado. Eu não tinha escolha, literalmente nenhuma opção. Peguei a mão dele. Era firme, calejada, segura. 20 minutos depois, um Mercedes preto, modelo novo, parou suavemente no posto. Um motorista de uniforme desceu e abriu a porta traseira com eficiência de quem fazia aquilo todo dia. "Dr. Henrique, desculpe a demora. Trânsito na avenida principal." "Sem problemas, Paulo. Esta é minha sobrinha, Natália. Ela vai conosco. Houve um problema e precisamos levá-la para casa." O motorista nem piscou, nem questionou. "Claro, senhor. Boa noite, senhorita." Entramos no carro.
Era luxuoso, mais luxuoso do que qualquer carro que eu já tinha entrado. Bancos de couro bege macio, ar-condicionado silencioso, cheiro de carro novo misturado com uma colônia masculina discreta. Henrique se sentou ao meu lado com a elegância natural de quem estava acostumado com aquele tipo de conforto a vida inteira. Paulo, leve a menina para casa dela primeiro. Ela vai te dar o endereço. Mas e o senhor, doutor Henrique? Você me deixa depois. A menina é prioridade. Durante o trajeto silencioso pelas estradas escuras, Henrique não falou muito. Ficou quieto, as mãos cruzadas sobre o colo. Depois de uns 20 minutos, ele perguntou calmamente: os documentos que você fotografou, as provas que você coletou, onde estão? No meu e-mail. 3 backups. Um no Gmail, um no Outlook, um no Yahoo. Ótimo, inteligente. Ele assentiu aprovador. Amanhã de manhã, primeira coisa, mande tudo para mim. Ele tirou um cartão do bolso interno do paletó e me entregou. Eu não podia ver bem no escuro do carro, mas quando chegamos perto de um poste de luz na cidade, li com dificuldade: Henrique Almeida, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça, advogado especialista em direito de família e sucessões, desembargador, um dos cargos mais altos do judiciário. Senhor Henrique, minha voz era um sussurro hesitante. Por que o senhor está me ajudando? O senhor não me conhece. Ele ficou quieto por um longo momento, tão quieto que pensei que não fosse responder. Então disse, a voz carregada de uma tristeza antiga: porque Marcelo Ferreira não é só o padrasto ruim de uma garota. Ele é um predador, um homem que já destruiu outras vidas, outras famílias, e já passou da hora de alguém pará-lo definitivamente. O senhor o conhece? Conheço muito bem. Sua mandíbula se contraiu. E amanhã, quando ele for ao banco sacar a pensão da sua mãe, como faz religiosamente todo dia 15 do mês, ele sorriu de novo, aquele sorriso que me dava arrepios, um sorriso de quem sabe exatamente o que vai acontecer. Ele vai entender o que significa mexer com a pessoa errada. Vai entender que suas ações finalmente alcançaram ele. Chegamos em casa às 2h15 da madrugada. Marcelo não estava, o que não me surpreendeu. Provavelmente na casa da Jéssica, comemorando o que ele achava que tinha sido uma vitória. A cuidadora Dona Célia estava dormindo no sofá da sala, a TV ligada num canal de notícias no mudo. Minha mãe estava no quarto dela, coberta até o pescoço. Fui até lá devagar, beijei a testa dela com cuidado para não acordar. Ela dormia tranquila, sem ideia de nada, sem saber que a filha dela tinha quase sido destruída naquela noite. No dia seguinte, sábado de manhã, bem cedo, às 7 horas, ainda com as mãos tremendo, mandei todos os documentos para o e-mail do Dr. Henrique. Fotos dos extratos bancários mostrando os saques, fotos dos recibos de restaurantes, hotéis, joias, prints das redes sociais de Jéssica, prints de conversas que eu tinha conseguido acessar. Tudo. Anos de investigação cuidadosa em um único e-mail massivo. Ele respondeu em menos de 1 hora. Perfeito. Excelente trabalho investigativo. Segunda-feira, 10 horas. Banco Bradesco da Avenida Central. Apenas observe de longe. Não interfira. Deixe a justiça seguir seu curso. Marcelo chegou em casa no sábado às 5 da tarde. Me viu na cozinha preparando meu jantar. Macarrão simples com molho de tomate. E nem falou nada. Nem olhou nos meus olhos. Agiu como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse me abandonado numa rodovia deserta 12 horas antes. Pegou uma cerveja da geladeira dele, foi para a sala, ligou a TV no futebol. No domingo, ele passou o dia inteiro assistindo jogos, bebendo cerveja atrás de cerveja, gritando com a arbitragem. Eu fiquei no quarto, estudando planilhas do trabalho, fingindo normalidade, mas cada célula do meu corpo estava tensa, esperando, contando as horas. Na segunda-feira de manhã, Marcelo acordou cedo. Tomou banho cantarolando no chuveiro. Fez a barba com cuidado. Vestiu uma camisa social azul clara que ele gostava. Saiu de casa às 9h30. Sempre ia ao banco no dia 15. Sempre sacava a pensão. Rotina sagrada inquebrantável que ele mantinha há anos. Eu o segui de longe. Peguei um ônibus, saltei 2 pontos antes, cheguei na agência às 9h50. Fiquei do lado de fora, numa padaria em frente, sentada numa mesinha de alumínio, tomando café preto que não conseguia descer, olhando pela vitrine. Às 10 horas em ponto, vi o Corolla prata dele estacionar na vaga preferencial que ele sempre usava. Vi ele sair do carro com aquela arrogância característica, ajeitando a camisa, checando o cabelo no retrovisor. Entrou na agência, com passadas largas, cumprimentando o segurança com um aceno presunçoso, o gerente com um aperto de mão firme. 3 minutos depois, vi o gerente, um homem de uns 50 anos, terno cinza,
gravata vermelha. Acompanhá-lo até uma sala de reuniões privada no fundo da agência. Uma sala com paredes de vidro que eu conseguia ver claramente da rua. Através do vidro transparente, consegui ver 2 homens de terno aguardando dentro. Advogados, pastas executivas na mesa, expressões sérias. O gerente fechou a porta com um clique que eu imaginei ouvir. Marcelo ficou confuso. Vi pela linguagem corporal. Disse alguma coisa, gesticulando com as mãos abertas, aquele gesto de "Qual é o problema?" Um dos advogados respondeu, apontando para uma cadeira. Marcelo sentou hesitante. O outro advogado, mais velho, de cabelos grisalhos, abriu uma pasta executiva preta. Colocou papéis sobre a mesa. Muitos papéis, documentos oficiais, carimbos, assinaturas. Foi quando vi a cor sumir do rosto dele completamente, branco como papel. O advogado mais velho se levantou, contornou a mesa com passos medidos, curvou-se perto do ouvido de Marcelo. Disse algo, apenas 5 palavras. Eu não conseguia ouvir, mas vi os lábios se moverem devagar, deliberadamente. E Marcelo desabou na cadeira. Literalmente desmoronou, as mãos indo para o rosto, depois para as têmporas, tremendo violentamente. O rosto completamente branco, depois vermelho, depois roxo, suor brotando na testa, respiração ofegante, que eu conseguia ver mesmo de longe. 15 minutos depois, ele saiu da sala escoltado pelos 2 advogados, cada um de um lado, não algemado, mas claramente sob custódia. Passou pela agência como um fantasma, tropeçando, olhos vidrados. Passou por mim na calçada sem me ver. Estava tão atordoado que mal conseguia andar em linha reta. Os advogados o colocaram num carro preto, não o Corolla dele, um carro oficial, com brasão na porta. Meu celular vibrou no bolso. Mensagem do Dr. Henrique. Está feito. Justiça foi servida. Ligue quando puder. Liguei imediatamente, as mãos tremendo tanto que quase derrubei o telefone. O que aconteceu? Marcelo Ferreira está sendo investigado formalmente por desvio de verba de pessoa sob tutela, estelionato qualificado, falsidade ideológica e apropriação indébita de recursos de incapaz. As provas que você forneceu, somadas a outras irregularidades que minha equipe descobriu nas últimas 48 horas, são mais do que suficientes, irrefutáveis. Ele foi notificado judicialmente com mandado expedido pelo juiz Almeida, meu antigo colega de tribunal. Todas as contas estão bloqueadas por ordem judicial. Ele não pode mais sacar um centavo da pensão da sua mãe. Não pode mais movimentar nada. Mas como conseguiram tão rápido? Porque quando você me contou a história na sexta à noite, eu fiz algumas ligações estratégicas no sábado de manhã. Tenho amigos bem posicionados no judiciário, promotores, juízes, gente que deve favores. Pedi uma investigação express prioritária. Com as provas sólidas que você havia coletado, conseguimos mandado de bloqueio e investigação em menos de 48 horas. Marcelo Ferreira está completamente arruinado. E isso é só o começo. Eu não conseguia falar. Lágrimas desciam pelo meu rosto, molhando a gola da minha blusa. Pessoas passavam na calçada me olhando estranhamente. Natália, a voz do Dr. Henrique ficou mais suave, quase paternal. Você não é a primeira vítima dele. Longe disso. Marcelo já fez isso antes. Com outras mulheres. Várias outras. Casou com uma senhora viúva há 10 anos em Goiás. Desviou a pensão dela durante 3 anos, até que a família descobriu, e ele fugiu no meio da noite. Trocou de cidade. Mudou de vida. Reconstruiu a fachada. Conheceu sua mãe. E recomeçou o esquema exato. É um padrão. Um modus operandi clássico de predador financeiro. Meu Deus! Por que o senhor sabia disso tudo? Porque aquela senhora de Goiás era minha irmã mais velha, Beatriz. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Ela morreu 3 anos atrás. Depressão profunda que virou clínica. Complicações cardíacas agravadas pelo estresse. E Marcelo nunca pagou pelo que fez. Desapareceu como fumaça. A polícia de Goiás investigou, mas não achou nada. Ele era bom em sumir. Até eu descobrir 6 meses atrás, através de um investigador particular que contratei, que ele estava aqui, nesta cidade, fazendo exatamente a mesma coisa, com sua mãe. Eu estava juntando provas, construindo um caso lentamente, tentando fazer tudo dentro da lei. E então você apareceu. Ele fez uma pausa pesada. Aquele posto de gasolina. Eu não estava lá por acaso, Natália. Eu estava seguindo Marcelo há 3 meses. Seguindo discretamente. Vi quando ele te levou naquela cesta. Imaginei exatamente o que ele ia fazer. O padrão dele. E esperei ali perto, esperando para te ajudar. O Senhor me salvou. Não, você se salvou. Você teve a inteligência de investigar.
Você coletou as provas, você foi corajosa e paciente. Eu só dei os meios legais, os contatos, a estrutura para usar essas provas da forma mais eficaz possível. Nos dias seguintes, semanas seguintes, tudo desmoronou para Marcelo como um castelo de cartas. A investigação policial e judicial revelou que ele tinha desviado exatamente R$ 153.720 da pensão da minha mãe ao longo de 6 anos. Cada centavo, documentado. Tinha uma conta secreta em outro banco. Gastava sistematicamente com Jéssica, com roupas, com viagens, com uma vida paralela. A amante, quando descobriu que ele estava sendo investigado criminalmente, que o dinheiro não era dele, terminou tudo por mensagem e bloqueou ele em tudo. Sumiu. Covarde. A família de Marcelo, que sempre o defendeu, que sempre disse que eu era exagerada e dramática e invejosa, ficou em choque profundo. A irmã dele, Mariana, me pediu desculpas chorando na porta da minha casa, segurando minhas mãos. Eu não sabia, Natália. Eu juro por Deus que não sabia. A gente achava que você era rebelde, problemática. Ele falava tão mal de você. Eu sinto muito mesmo. O processo criminal começou oficialmente. Marcelo tentou negociar, devolver o dinheiro, fazer acordo. Mas Dr. Henrique e sua equipe de advogados eram implacáveis, não aceitaram nada. Cada centavo desviado foi documentado meticulosamente. Cada mentira, cada manipulação, cada crime, tudo exposto em páginas e páginas de processo judicial. Durante o processo, descobri coisas que me deixaram ainda mais chocada e enojada. Marcelo tinha enganado não apenas a irmã do Dr. Henrique, Beatriz e minha mãe, mas pelo menos outras 3 mulheres antes delas. Todas viúvas, todas vulneráveis, todas com pensões ou benefícios. Ele tinha um padrão cirúrgico. Procurava viúvas de meia-idade, mulheres que estavam sozinhas e precisando de apoio emocional. Seduzia com flores e jantares, casava rapidamente, obtinha procuração legal e desviava o dinheiro sistematicamente. Quando alguém desconfiava ou investigava, ele simplesmente desaparecia no meio da noite e recomeçava em outra cidade, outra identidade social, um verdadeiro predador financeiro e emocional. As outras vítimas começaram a aparecer, encorajadas pela nossa denúncia. Uma mulher de Goiânia que perdeu R$ 80 mil, outra de Belo Horizonte que perdeu 50 mil, outra de Campo Grande que perdeu 90 mil. Todas com histórias devastadoramente parecidas, todas devastadas, não só financeiramente, mas emocionalmente. Marcelo não roubava apenas dinheiro, ele roubava dignidade, confiança, saúde mental, anos preciosos de vida. Dr. Henrique reuniu todas nós num encontro na casa dele, num sábado à tarde. 8 mulheres, 8 vítimas, sentadas na sala elegante dele, compartilhando histórias, chorando juntas, nos apoiando. Fizemos uma força-tarefa. Compartilhamos provas, depoimentos detalhados, documentos. Juntas, construímos um caso federal que era absolutamente impossível de refutar. Marcelo foi obrigado legalmente a deixar a casa. A casa que ele sempre disse com tanta arrogância que era dele e só dele. Descobrimos através da documentação antiga que metade da casa estava no nome da minha mãe. Ela tinha investido todo o dinheiro da venda do nosso antigo apartamento na compra daquela casa. 50% era dela legalmente. Marcelo tinha mentido sobre isso durante anos, escondido documentos, manipulado minha mãe doente. A casa foi avaliada judicialmente em R$ 320 mil e a parte dele foi confiscada completamente para pagar as dívidas, devoluções e multas. Eu e minha mãe ficamos na casa. Nossa casa. Finalmente nossa. 3 meses depois de tudo começar, Marcelo foi condenado em primeira instância a 4 anos de prisão em regime semiaberto. Não era o suficiente, na minha opinião pessoal, mas era justiça dentro do sistema. E ele ainda tinha que pagar uma multa de R$ 215 mil ao Estado, mais a devolução integral e corrigida do que tinha desviado de todas as vítimas. Quase R$ 500 mil. Ele estava falido, financeiramente destruído, arruinado, humilhado publicamente. Mas a maior reviravolta, a mais inesperada, ainda estava por vir. 1 mês depois da condenação de Marcelo, Dr. Henrique me chamou no escritório dele. Era um escritório impressionante, cheio de livros encadernados em couro, madeira escura nas paredes, poltronas de couro legítimo, quadros de paisagens antigas. Ele estava sentado atrás da mesa imponente de mogno, e ao lado dele, uma mulher de uns 50 anos, muito bem vestida, tailleur azul marinho, cabelos presos impecavelmente. Natália, esta é doutora Fernanda Ribeiro.
Ela é advogada especialista em heranças e sucessões. Cumprimentei a mulher, apertando sua mão firme, completamente confusa. Senta, por favor, Dr. Henrique disse, indicando uma poltrona confortável. Temos novidades importantes. Doutora Fernanda abriu uma pasta executiva de couro. Natália, durante a investigação extensiva do caso Marcelo, nós descobrimos algo completamente inesperado. Seu pai biológico, Roberto Santos, quando faleceu há 15 anos, deixou além da pensão mensal uma apólice de seguro de vida. Um seguro grande, robusto. Eu sei, foi esse seguro que pagou o tratamento dele nos últimos meses de vida. Não. Ela balançou a cabeça. Havia 2 seguros diferentes. Um para o tratamento médico hospitalar, que foi usado integralmente, e outro no valor original de R$500 mil, que seria liberado para a família dele após o falecimento. Meu coração literalmente parou de bater por um segundo. Esse dinheiro, por direito legal e contratual, deveria ter ido para sua mãe, como esposa legal dele, e para você, como filha única e herdeira direta. Mas nunca foi pago pela seguradora. Por que não? Porque a seguradora, Previdência Sul S.A., alegou na época que os documentos estavam incompletos. Faltava uma assinatura notarizada, um papel específico de atestado de óbito, algo burocrático obscuro. Sua mãe, completamente devastada pela perda, lidando com luto profundo e dívidas médicas, não teve energia nem estrutura emocional para correr atrás burocraticamente. E depois, 3 anos depois, ela conheceu Marcelo, casou rapidamente, teve o primeiro AVC, e esse assunto ficou completamente esquecido, enterrado em caixas de documentos velhos. Mas nós, durante a investigação do caso Marcelo, vasculhamos absolutamente tudo. Encontramos os documentos originais guardados. Encontramos a apólice válida e descobrimos que a seguradora tinha obrigação legal contratual de pagar. Eles apenas não quiseram pagar, apostaram que a família não correria atrás, não teria recursos para processar uma empresa grande. Doutora Fernanda sorriu. Um sorriso profissional, mas satisfeito. Entramos com ação judicial contra a seguradora e ganhamos em todas as instâncias, com juros compostos, correção monetária de 15 anos e multas por má-fé. O valor atualizado é de exatamente R$1.243.820. Eu não podia respirar. O mundo girou. Esse dinheiro é legalmente seu e da sua mãe. 50% para cada beneficiária. Já está depositado numa conta bloqueada judicialmente, sob tutela do tribunal, aguardando apenas você assinar os papéis finais de liberação. Eu comecei a chorar descontroladamente. Não consegui evitar. Soluços profundos, anos de dor saindo. Dr. Henrique se levantou, contornou a mesa com seus passos seguros, apesar da cegueira, colocou a mão firme no meu ombro. Seu pai te amava profundamente, Natália. Ele providenciou absolutamente tudo para que você e sua mãe ficassem bem, protegidas, seguras. E agora, finalmente, depois de tantos anos, a vontade dele está sendo cumprida. Justiça tardia, mas justiça real. Chorei mais ainda. Impossível parar. 2 semanas depois, com as mãos ainda tremendo de emoção, assinei todos os papéis oficiais. O dinheiro foi liberado integralmente. R$621.910 para mim. A mesma quantia exata para minha mãe, administrados legalmente por mim, já que ela era juridicamente incapaz. Com esse dinheiro inesperado, esse presente do meu pai que eu nem sabia que existia, fiz várias coisas fundamentais. Primeiro, paguei todas as dívidas que Marcelo tinha deixado criminosamente em nome da minha mãe. Cartões de crédito com juros estratosféricos, empréstimos consignados, cheques especiais. Limpei o nome dela completamente, cada centavo de dívida zerado. Segundo, contratei os melhores médicos particulares especializados para minha mãe. Fisioterapia neurológica intensiva 5 vezes por semana. Fonoaudiologia especializada. Tratamentos experimentais com células-tronco. Médicos de ponta. Em 6 meses de tratamento dedicado, ela melhorou dramaticamente. Voltou a andar com a ajuda apenas de uma bengala leve. A fala ficou 70% mais clara. Não era a mesma mulher de antes do AVC. Nunca seria, mas tinha qualidade de vida real, dignidade, autonomia parcial. Terceiro, investi 50% do dinheiro com a ajuda de um consultor financeiro indicado pelo Dr. Henrique. Comprei 2 apartamentos pequenos bem localizados para alugar, gerando renda passiva mensal. Investi em fundos conservadores de renda fixa. Criei reserva de emergência robusta. Quarto, voltei a estudar, algo que Marcelo sempre disse que eu era incapaz. Fiz pós-graduação em gestão financeira e auditoria. Me especializei.
Passei a trabalhar como consultora independente, ganhando 3 vezes mais. E quinto, o mais importante emocionalmente. Comprei uma casa nova, linda, aconchegante, longe daquela casa onde moramos com Marcelo, onde vivemos anos de humilhação. Uma casa só nossa, minha e da minha mãe. 3 quartos, sala ampla, cozinha grande com ilha, quintal com árvores frutíferas, varanda com rede. Um lugar seguro, um lugar sem memórias ruins, um lugar verdadeiramente feliz. 6 meses depois de tudo, aconteceu algo curioso e definitivo. Eu estava no supermercado Extra, fazendo compras semanais, empurrando um carrinho cheio de coisas boas, quando vi Marcelo no corredor de produtos básicos. Ele estava empurrando um carrinho com produtos da linha econômica mais barata. Arroz tipo 2, feijão carioca em saco, macarrão sem marca, óleo de soja mais barato. Usava roupas simples, uma camiseta desbotada, calça jeans surrada com remendo no joelho, um boné velho da Brahma escondendo o rosto, chinelo de dedo. O homem que sempre vestiu Aramis, que usou o relógio Citizen, que dirigiu Corolla, estava ali, comprando literalmente o básico do básico para sobreviver. Ele me viu. Congelou completamente, o rosto ficando vermelho. Eu poderia ter desviado, poderia ter fingido que não vi, poderia ter seguido meu caminho em silêncio. Mas não, fui até ele devagar, deliberadamente. Oi, Marcelo? Ele abaixou a cabeça, incapaz de me olhar nos olhos. Natália, como você está? Sobrevivendo. A voz dele era pequena, derrotada, quebrada. Eu soube que você está morando num apartamento de um cômodo lá na Zona Leste, dividindo o banheiro com outros 3 homens, sem móveis próprios. Ele não respondeu, apenas apertou o carrinho com força. E que está trabalhando como ajudante de pedreiro e entregador de aplicativo nos fins de semana, pedalando bicicleta para fazer entregas, ganhando salário mínimo. Ele cerrou os dentes, a mandíbula tensa. Deve ser muito difícil, depois de ter tido tanto, depois de ter humilhado tanta gente que tinha menos que você, que dependia de você. Deve ser muito, muito difícil agora ser você. Viver na pele o que você fez outros viverem. Natália, eu não. Levantei a mão firme. Você não vai se desculpar, porque desculpa não muda absolutamente nada. Não devolve os anos de humilhação. Não apaga as palavras cruéis que você disse, não traz de volta a dignidade que você tentou sistematicamente tirar de mim e da minha mãe. Desculpa é palavra vazia quando vem tarde demais. Ele ficou em silêncio absoluto, os olhos vermelhos brilhando de lágrimas contidas. Mas eu vou te dizer uma coisa, e quero que você ouça bem. Obrigada. Ele olhou para mim, completamente confuso. Obrigada por me ensinar que existem pessoas verdadeiramente ruins no mundo, que aparências sempre enganam, que eu precisava ser forte, esperta, estratégica, paciente. Obrigada por me transformar, através da dor, na mulher que eu sou hoje. Uma mulher que não deixa ninguém pisar nela. Uma mulher que sabe se defender. Uma mulher que sabe quando agir e quando esperar. Você me deu isso sem querer. Eu me virei para sair, empurrando meu carrinho cheio. Natália, ele chamou, a voz quebrando patética. Eu errei. Eu sei que errei terrivelmente. Eu sinto muito, de verdade. Olhei para trás uma última vez. Eu sei que você sente, Marcelo, mas você não sente pelo que fez. Você sente muito por ter sido pego, por ter perdido tudo. É diferente. E essa diferença é tudo. E saí sem olhar para trás, deixando-o ali sozinho com seu carrinho de produtos baratos e sua vida destruída. 3 meses depois, minha mãe teve uma melhora tão significativa que os médicos ficaram impressionados. Conseguiu voltar a cozinhar pratos simples, com ajuda e supervisão. Conseguiu voltar a ler livros, mesmo que devagar. Conseguiu voltar a sorrir genuinamente, rir de piadas, participar de conversas, de verdade. Dr. Henrique se tornou um amigo íntimo da família, quase um pai para mim. Visitava a gente toda semana, me ajudou a escolher os investimentos certos, me deu conselhos sobre carreira, sobre vida, sobre justiça. Ele nunca, em nenhum momento, aceitou nenhum pagamento pelo trabalho imenso que fez. Isso nunca foi sobre dinheiro, ele disse com firmeza. Foi sobre justiça, foi sobre honrar minha irmã, foi sobre impedir que ele fizesse mais vítimas. Em uma dessas visitas regulares, Dr. Henrique trouxe sua esposa, Dona Margarete, uma senhora elegantíssima e incrivelmente gentil que imediatamente se conectou com minha mãe. Elas começaram a conversar sobre jardinagem, receitas antigas de família, memórias de infância, música dos anos 70. Era lindo, emocionante ver minha mãe rindo de novo de verdade, participando ativamente de conversas, se sentindo viva, se sentindo humana de novo. Sabe, Natália,
Dr. Henrique me disse enquanto observávamos nossas mães conversando animadamente no jardim florido. Quando perdi minha irmã Beatriz há 3 anos, pensei que nunca conseguiria fazer justiça real. Que Marcelo tinha vencido, tinha escapado, mas você me deu essa chance. Você trouxe esperança de volta para minha vida. O Senhor trouxe muito mais do que justiça para mim. Respondi emocionada. O Senhor trouxe dignidade, trouxe paz, trouxe futuro. 1 ano depois de tudo, Dr. Henrique me chamou para um almoço especial num restaurante francês elegante. Tenho uma proposta, ele disse, sorrindo. Outra? Ri. Ele sorriu mais. Quero que você trabalhe comigo permanentemente, no meu escritório. Preciso de alguém inteligente, que entenda profundamente de números, de gestão, de investigação, mas que também tenha empatia verdadeira. Alguém que entenda visceralmente o que é ser vítima e queira genuinamente ajudar outras pessoas. Você tem exatamente esse perfil raro. Aceitei na hora, sem pensar 2 vezes. Hoje, 2 anos depois, trabalho em tempo integral no escritório do Dr. Henrique. Ajudo mulheres em situações devastadoramente parecidas com a minha. Mulheres que estão sendo exploradas, manipuladas, roubadas sistematicamente por pessoas que deveriam protegê-las. Uso minha experiência vivida, meu conhecimento de contabilidade forense, minha história real para dar voz, força e ferramentas para essas mulheres. Já ajudamos com sucesso 27 mulheres a recuperarem completamente suas vidas. 27 Natálias que estavam perdidas, humilhadas, sem saída aparente, e que agora têm dignidade restaurada, têm autonomia financeira, têm futuro real. Uma delas, Marina, tinha uma história quase fotograficamente idêntica à minha. Padrasto extremamente controlador e manipulador, mãe doente com sequelas de AVC, dinheiro sistematicamente desviado durante anos. Quando ela entrou no meu escritório pela primeira vez, eu vi meu reflexo exato de 3 anos atrás. O medo paralisante, a vergonha profunda, a sensação devastadora de estar completamente presa numa armadilha sem saída. Trabalhei pessoalmente e intensivamente no caso dela. Coletamos meticulosamente provas durante 5 meses. Construímos o caso legal tijolo por tijolo. Confrontamos o abusador com evidências irrefutáveis. Levou 8 meses completos de trabalho dedicado, mas conseguimos. Marina recuperou R$72 mil desviados. Conseguiu a custódia legal completa da mãe. E hoje está reconstruindo a vida dela, estudando direito, querendo ajudar outras mulheres. No dia em que o caso dela foi finalmente resolvido, Marina me abraçou chorando copiosamente. Você me salvou a vida, ela disse entre soluços. Não, respondi segurando o rosto dela. Você se salvou. Você teve a coragem de pedir ajuda. Você teve a força de juntar provas. Você teve a persistência de não desistir. Eu só mostrei o caminho possível. Você andou ele. Marcelo, por outro lado, nunca se recuperou de nada. Cumpriu os 4 anos completos de pena no regime semiaberto. Tentou reconstruir a vida depois, mas ninguém mais confia nele. Seu nome está marcado. Ele mudou de cidade novamente. Ouvi dizer através de conhecidos que está trabalhando em serviços temporários braçais, bico atrás de bico, mal conseguindo pagar aluguel de um quarto minúsculo. Jéssica, a amante que ele bancou com dinheiro roubado, casou com um empresário e nem se lembra que Marcelo existe. A última vez que soube dele concretamente, estava morando num quarto alugado na periferia distante, dividindo banheiro sujo com outros 4 homens, trabalhando como entregador de aplicativo 12 horas por dia. O homem que dirigia Mercedes nos encontros clandestinos, que usava roupa de grife paga com dinheiro desviado, que humilhava os outros por se sentir falsamente superior, agora mal conseguia pagar pela própria comida do dia. Não sinto pena nenhuma. Sinto que a justiça, finalmente, tardiamente, foi completamente feita. Quanto a mim e minha mãe, estamos bem. Estamos muito mais do que bem. Estamos genuinamente felizes. Minha mãe agora passa os dias tranquilos no jardim da nossa casa, cuidando amorosamente das flores que ela mesma plantou. Rosas vermelhas e brancas, margaridas coloridas, girassóis enormes, jasmins perfumados. Ela sorri radiante quando me vê chegar do trabalho. Ela me abraça forte e diz com sua fala ainda arrastada, mas clara: "Estou tão orgulhosa de você, minha filha. Tão orgulhosa." E eu choro de felicidade pura toda vez. Porque durante anos intermináveis, eu esperei desesperadamente ouvir essas palavras. Durante anos, eu me senti pequena, inadequada, menos que humana. Durante anos, Marcelo plantou sistematicamente em mim a ideia venenosa de que eu não valia absolutamente nada. Mas eu valho, sempre vali.
e agora sei disso profundamente. Às vezes, nas noites frias e silenciosas, eu me lembro vividamente daquele momento terrível no posto de gasolina. O pânico absoluto, o desespero sufocante, a solidão cortante. E então, lembro da voz firme do Dr. Henrique, a batida ritmada da bengala dele no asfalto, as palavras que mudaram literalmente tudo. Seu padrasto vai se arrepender. E ele se arrependeu, profundamente. Não porque eu fui cruel ou violenta, não porque eu busquei vingança destrutiva, mas porque eu fui paciente, inteligente, estratégica, metódica, porque eu usei as ferramentas legais certas, no momento exato certo, da forma absolutamente certa. Marcelo sempre me disse que eu nunca seria nada na vida, que eu não tinha cabeça para estudar, para trabalhar, para ter uma vida digna, que eu era um peso morto, uma decepção ambulante, alguém que dependeria dos outros para sempre. E sabe o que é mais engraçado e libertador? Ele estava errado sobre absolutamente tudo. Completamente, totalmente errado. Eu me formei com honras, consegui emprego excelente, cuidei dedicadamente da minha mãe, recuperei nosso dinheiro roubado, construí uma carreira significativa, ajudo outras pessoas a recuperarem suas vidas. Tenho paz real, tenho propósito profundo. E ele perdeu literalmente tudo, não porque o universo é magicamente justo, mas porque ações concretas têm consequências reais, porque mentiras são inevitavelmente descobertas, porque não se constrói absolutamente nada duradouro sobre humilhação e roubos sistemáticos. Hoje, sempre que vejo uma bengala branca na rua, sorrio agradecida. Sempre que passo por um posto de gasolina à noite, agradeço silenciosamente, porque foi numa noite escura e terrível, numa rodovia deserta e assustadora, no meu momento mais vulnerável e desesperado, que encontrei a força que não sabia que tinha dentro de mim, e que conheci o homem cego que enxergava infinitamente melhor do que qualquer pessoa que já conheci. Dr. Henrique me ensinou algo absolutamente fundamental: justiça verdadeira não é sobre gritar mais alto. Não é sobre violência ou revanche destrutiva. É sobre ter as provas certas, irrefutáveis, os aliados certos, confiáveis e a paciência estratégica de esperar o momento exato certo. E quando esse momento finalmente chega, é absolutamente avassalador. Se você está passando por algo parecido, se tem alguém na sua vida que te humilha sistematicamente, que te diminui constantemente, que rouba de você, seja dinheiro ou dignidade, quero te dizer uma coisa fundamental: documente absolutamente tudo. Guarde provas meticulosamente. Seja paciente estrategicamente. Busque ajuda legal especializada. Não enfrente sozinho essa batalha. E acredite profundamente: o dia da justiça real chega. Pode demorar. Pode ser doloroso, mas inevitavelmente chega. Marcelo me abandonou cruelmente num posto de gasolina, achando que estava me destruindo definitivamente, que estava se livrando do problema, que estava me ensinando uma lição brutal, mas a lição verdadeira foi dele para aprender. E eu, a garota que ele achava ser fraca, inútil, dependente, eternamente inferior, fui quem ficou firme de pé no final, com a cabeça erguida alto, com a consciência completamente limpa, com a vida plena que eu sempre mereci. Muito obrigada por assistir até aqui. Se esta história tocou você de alguma forma, por favor deixe um like e se inscreva no canal. E nos comentários, me conte: você já passou por algo parecido? Como lidou? Seus comentários significam tudo para mim. Mais histórias impactantes como esta já estão na sua tela. Clique em uma agora e não perca a melhor parte. Você vai amar. Nos vemos na próxima.